Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Capítulo 49, Repouso também, com algumas modificações. Nos diz Joana que nós estamos presos a muitas tarefas que nos exaurem. E assim, cansados, estamos impossibilitados de realizações mais profundas. Ficamos presos, ficamos fascinados a várias atividades através das quais nós buscamos fugir, buscamos esquecer determinados problemas que nós não esquecemos. E assim logo nos vemos vencidos, desequilibrados, sem controle, sem segurança para avançar. E ela nos sugere, então, 5 itens, se detendo muito mais no 5º item do que nos primeiros. Mas nos primeiros ela diz, examina os compromissos que te sobrecarregam, selecionando-os. Quer dizer, os compromissos mais graves. Dos mais simples, ela nos diz, ordena os teus deveres, para que o tempo te possa auxiliar. Diz ela, disciplina as tuas realizações, para que as tuas realizações estejam sob o teu controle. E o 4º item, ela diz, existem alguns trabalhos que tu podes e deves fazer. Outros trabalhos são de realizações alheias, né? Devem ser transferidos. Então são os 4 primeiros itens que ela nos dá dicas a respeito de como nos organizar na vida, nos preocupando com aqueles mais profundos, problemas mais profundos vinculados à nossa alma. Porque ela diz, o trabalho que gera enfado, lá na frente, esse trabalho vai nos deprimir. E os serviços de superfície, eles absorvem. E eles também nos desesperam, porque eles são muitos, eles se multiplicam sem cessar. E diz ela então, fugir daquilo que nós necessitamos vencer, significa adiamento da luta no tempo e no espaço. No mesmo sentido, se nós buscamos o cansaço para fugir, para asfixiar a ansiedade, na verdade estamos como o opiômano, o drogado, que se entrega a um tormento para fugir de outro. E então o 5º item, que é o mais importante. Diz ela, estuda a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, iluminando a nossa mente, ela nos dá instrumentos para dissecar os dramas mais profundos, os dramas que realmente nos perturbam. E também nos liberta dos falsos problemas oriundos simplesmente da nossa falta de disciplina do espírito. Ela diz, sem dúvida, em função das dificuldades que nos estorvam, que nos atrapalham a nossa evolução, nós, como os espíritas, nós devemos, sem dúvida, nos atirar ao trabalho. Porém, primeiro, através do estudo, nós devemos adquirir uma paz legítima, de forma que, quando formos trabalhar, nós consigamos, do trabalho, adquirir alegria, nos desintoxicando dos vapores que irritam, nos entorpecem e nos dispõem mal. Como faremos isso? Primeira coisa, utilizemos a hora morta para estudar e para meditar. Devemos cultivar, olha o verbo que ela usa, cultivar a leitura espírita como norma de aprendizagem. Porque conhecendo a doutrina espírita, nós perceberemos sutileza dos adversários desencarnados e assim estaremos mais aptos para enfrentá-los. Diz ela, o autoconhecimento, a autoiluminação são tesouros, são riquezas que devem ser trabalhadas. Ler e estudar são hábitos e nós espíritas necessitamos estudar, porque diz ela, estudo também é trabalho. Porque não devemos ter merecimento simplesmente pelo esforço físico, mas também uma evolução pela nossa renovação íntima através da aquisição de luzes que a doutrina espírita nos traz através do conhecimento. Assim, não menosprezemos nos nossos trabalhos
a necessidade de estudar para o nosso refazimento interno. Porque no repouso, o repouso ele serve para refazer as forças com o estudo, de forma que nós possamos ter uma boa ação contínua em nossos trabalhos, né? Então, no repouso, nem o sono que entorpece, nem aquela ação devastadora. Porque repouso é troca de atividade, funciona como higiene mental e nós devemos nos vincular ao estudo e à meditação, né? De forma que nós encontremos no repouso prazer sem tédio, alegria sem irritação. As atividades espíritas, elas são prioritárias, porque elas são as mais importantes para o nosso espírito, superiores a todas as atividades espíritas, o estudo espírita. Diz ela, o que se dirá de alguém que, muito tendo feito, nada ou pouco fez pela sua serenidade? Não vale a pena semear uma gleba sem fim e não adquirir serenidade, porque logo após essa gleba sem fim semeada, estará cheia de parasitos, de insetos e de ervas daninhas. Ela diz, nós devemos plantar, mas tendo serenidade, conseguiremos também zelar, né? Levantamos o caído, mas se não temos serenidade, logo o caído pode voltar ao chão se nós não tivermos a serenidade de andar um pouco com ele. Ajuda o necessitado, mas também nós devemos animá-lo um pouco mais, caso estejamos serenos. Porque os que são levantados, se eles não dispõem de força e não tem alguém para auxiliá-los, eles voltam ao chão. Então, trabalho e recuperação interna são termos do mesmo binômio evolutivo, né? Amanhã nós faremos o que hoje nós não conseguimos fazer. Vamos devagar, né? Muitos perguntam a respeito de Jesus, né? O que ele fazia quando ele desaparecia? Jesus parecia desaparecer nas narrativas evangélicas. E surgem várias ideias buscando elucidações. Mas Joana nos diz que Jesus, após os trabalhos exaustivos, ele buscava orar e meditar em profundo silêncio, retemperando, mesmo Jesus, as próprias forças para continuar o trabalho árduo, de forma em que ele se mantivesse pacificador e harmônico, o trabalho de nos esclarecer e nos consolar. Nós que éramos, né, mentes e corações desarvorados. E ele, então, através da oração e da meditação, em solilóquios, em silêncio, sozinhos, ele retemperando as suas forças, adquiria serenidade e equilíbrio para nos repassar. Porque essas fontes são fontes celestiais, né, as quais ele mesmo iria buscar para nos servir. Que Jesus nos abençoe.